Um amigo meu estava enfrentando uma operação de vida ou morte. Certa noite, antes da cirurgia, sua esposa tentou encorajá-lo com algumas palavras de conforto. Tudo vai dar certo, disse ela com ternura. Você vai ficar bom. Depois que ela saiu do quarto, suas palavras ficaram revolvendo-se na mente do meu amigo. Em dado momento, durante a longa noite de espera, ele sentiu uma profunda calma interior e disse a si mesmo: e mesmo se não der, vou ficar bom. Ele encarou a realidade de que talvez pudesse não sobreviver e, contudo, sabia que nada, nem a doença, nem a dor, nem a própria morte, poderia separá-lo do cuidado amoroso e bondoso de Deus. Naquele momento de crise, ele conheceu uma segurança eterna e ficou convencido de pertencer a Deus, sobrevivesse ou não à operação. A verdadeira liberdade é mais que simples respostas às orações pelo que desejamos ou pensamos ser melhor para nós. Não haverá permanente livramento de nossa ansiedade enquanto não formos capazes de afirmar: mesmo se não der certo, como planejamos ou esperamos, alcançaremos vitória maior. Estamos vivos para sempre. Nada nesta vida nos pode derrotar. Grande parte de nossa fé depende de conseguirmos que Deus realize certas coisas, das quais nos consideramos necessitados. Medimos a nossa fé pelas respostas às nossas petições. Permanecemos fiéis quando há um fluxo constante de milagres a nosso favor. Mas quando enfrentamos reveses ou longos períodos de espera pelas respostas à oração, achamos que alguma coisa está errada. Às vezes, questionamos até mesmo a fidelidade de Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego apresenta-nos o quarto homem na fornalha ardente mediante 4 expressões de fé. Durante o exílio babilônico, os 3 amigos de Daniel, supervisores administrativos do povo de Deus, foram fiéis a Yahvé e jamais adoraram os deuses babilônicos. Quando Nabucodonosor erigiu uma imagem de ouro de quase 30 metros de altura e quase 3 de largura na província de Babilônia, eles não a adoraram. A notícia dessa desobediência deixou o rei tão furioso que ele ordenou que trouxessem os 3 hebreus à sua presença. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos corajosos hebreus foi cheia de confiança e ousadia. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. A declaração deles, mais adiante, expressa o segredo da sua ousadia. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Senão. 2 palavras com as quais podemos enfrentar qualquer coisa. A fé que Sadraque, Mesaque e Abednego possuíam não dependia do livramento, mas baseava-se no conhecimento de que Deus cuidaria deles, não obstante a fornalha. Só teremos vida abundante quando pudermos proferir essas palavras. Os 3 hebreus não poderiam ser coagidos ou intimidados. Eles não adorariam a nenhum Deus, exceto Yahvé. Nem esperavam que Yahvé se curvasse para eles. Nada havia de submissão permutada. Eles não confiavam em Deus para abrir-lhes o caminho, mas para um caminho através de qualquer provação e sobre qualquer provação. Não há poder real na vida cristã até podermos declarar, senão. Estas são palavras de rendição que proporcionam vigor duradouro e revelam uma maturidade incapaz de insistir em que Deus marche segundo as nossas ordens. Jamais entregaremos realmente um problema a Deus, enquanto não pudermos fazê-lo com a confiança de um senão. Perturbador, sim, mas sublimemente libertador. Todos temos lutas que exigem o poder e a ajuda de Deus. Muitos vivem no nível da fé que faz um pedido e espera uma resposta.
Quando nos deparamos com uma oração aparentemente não respondida, sentimos-nos esquecidos e desanimados. No entanto, é então que temos uma abençoada oportunidade de crescer. Quando olhamos além da resposta interesseira e vemos que Deus tem planos ainda melhores, descobrimos uma paz que ultrapassa o entendimento. É de surpreender a coragem dos companheiros de Daniel. Porém, sabemos muito mais acerca de Deus e de seu poder hoje do que eles então. Podemos permanecer de pé com uma ousadia iluminada. Através de Jesus Cristo, possuímos uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus. 1 Pedro 1,4. Todas as nossas orações devem descansar na perspectiva da vitória de Cristo sobre o mal e a morte. À luz dessa fé, podemos abrir mão de nossas necessidades, certos de que Deus sabe o que é fundamentalmente melhor para nós. Mesmo que Ele não responda como gostaríamos, esse fato pode ser apenas uma vírgula no triunfante relato de nossa aventura cristã, cuja vitória final é certa. Assim, a primeira coisa que aprendemos de Sadraque, Mesaque e Abednego é enfrentar a fornalha. É na fornalha que nossa obediência enfrenta as chamas do mal no mundo. Alguns arranjam problemas por razões erradas, como orgulho, obstinação e arrogância. Os 3 hebreus estavam em apuros por não se curvarem diante de uma imagem pagã. Também à nossa volta se levantam deuses falsos, e alguns de nós enfrentam uma fornalha de dificuldades por não se curvarem diante deles. Há imagens de ouro em nossa sociedade a exigirem a nossa adoração, o materialismo, sucesso, poder ou popularidade, por exemplo. Quando nos recusamos a nos curvar diante delas, podemos sofrer a rejeição e as críticas. Para outros, a fornalha pode ser sofrimento físico ou problemas emocionais. Quando a vida nos desaponta, somos tentados a adorar uma imagem de frustração e futilidade. A fornalha mais ardente, contudo, é a sensação de que Deus nos abandonou. Ela arde como resultado da nossa adoração de um Deus que nós mesmos esculpimos, um Deus que obedeça a nossas ordens e atenda a nossos pedidos. Ele é terreno, não celestial, um rapaz de recados, não o soberano eterno de toda a criação. Mas Deus não quer estar em nossa agenda, Ele nos quer na agenda dele. Com frequência, as pessoas de nosso círculo de amizade não ajudam. Quando oramos e não obtemos resposta, declaram: deve haver alguma coisa errada com você. Algo deve estar errado em sua vida espiritual se você pede e não recebe exatamente aquilo que você pediu. Essa capciosa sugestão induz-nos a erigir uma imagem de ouro pagã, nós mesmos. Devemos tornar-nos adequados e perfeitos para que Deus ouça e aceite nossas orações. Como consequência, quando enfrentamos as fornalhas da vida, duvidamos de nós próprios e também de Deus. Enfrentar a nossa fornalha significa nos atracarmos com a realidade, sejam quais forem os problemas, também com as perplexidades, com as doenças, desapontamentos nas relações humanas, e podemos enfrentá-los de frente, seguros de que mesmo que Deus não nos livre deles, de acordo com os nossos desejos, Ele nos ajudará através deles. Enfrentamos a fornalha quando a entregamos à sábia providência de Deus e confiamos nele para que nos fortaleça e nos coloque além dela. Quando estou com pessoas que enfrentam a fornalha das dificuldades da vida, tento demonstrar-lhes compreensão enquanto vivem o processo de entregar suas necessidades com um confiante senão. Esse processo força essas pessoas a colocarem as coisas em perspectiva. O problema não é tudo na vida. Elas pertencem a Deus e estão vivas para sempre, seja qual for o resultado do problema. Regularmente visito pessoas hospitalizadas que podem não melhorar. Em cada caso, ajudo-as a prosseguirem com a investigação do que lhes acontecerá se as orações pela sua recuperação não forem atendidas. Onde estarão elas depois? Quando a segurança da infalível graça de Deus é mais importante que a resposta secundária da cura imediata, nada mais importa.
Elas recebem a liberdade para afirmar com Paulo: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. É estimulante que o momento da renúncia seja frequentemente o princípio da cura ou da solução de um problema difícil. Fizeram uma pergunta a Lutero: onde ele estaria ao enfrentar os furiosos bispos, os cardeais e o Papa na dieta de Worms? Sua resposta vale para todas as fornalhas da vida que tivermos de enfrentar. Ele disse: naquele momento, como agora, estarei nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que aprendemos de Sadraque, Mesaque e Abednego é entrar em nossa fornalha e deixar os resultados com o Senhor. Quando Nabucodonosor ouviu a ousada declaração acerca do cuidado de Deus, ele se encheu de ira. Contorcendo-se de raiva, ele ordenou que o fogo fosse aquecido a uma temperatura 7 vezes maior que a de costume. Os 3 hebreus foram atados em suas próprias vestes, a fim de não se moverem ou pôr-se de pé. Depois foram atirados na fornalha ardente. Mas as chamas não podiam com o fulgor da fé em suas faces. Eles confiavam em Deus, quer por livramento, quer por vigor, a fim de suportar a dor das chamas. Façamos essa declaração e deixemos os resultados com Deus. Não somos responsáveis pelos resultados. Somos responsáveis pela obediência. A sarcástica pergunta dirigida a Jó: Jó ama a Deus por nada? Podemos responder com firmeza: amamos a Deus por Deus. Não afirmamos mais: Deus, se tu fizeres isto por mim, farei isto por ti, ou deixarei de fazer isto ou aquilo se prometeres fazer isto por mim. Que possamos então afirmar: Senhor, deixa os resultados em tuas mãos. Essa foi a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, com resultados espantosos para eles e surpreendentes para o rei. Nabucodonosor olhou para a fornalha e viu os 3 hebreus andando no meio do fogo sem nenhum dano, o que nos leva ao terceiro aspecto da história. Quando enfrentamos a nossa fornalha e deixamos os resultados com Deus, podemos estar certos de sua presença conosco no fogo. Nabucodonosor não viu apenas os 3 homens livres, mas também um 4º homem entre eles. Ele declarou: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O Senhor estava com eles no fogo. Ele é o 4º homem no fogo. O Senhor sempre atende à oração. Quando a resposta não é a que desejamos ou a que pedimos, Ele nos dá um presente bem melhor: Ele próprio. A encarnação é a sublime segurança de que Ele suporta o fogo conosco. Deus viveu entre nós em Jesus Cristo e passou pelas chamas de nossa humanidade, por nós, a fim de que pudéssemos ter a certeza de que Ele jamais se ausenta quando precisamos dEle. Ele está conosco agora. Com Ele ao nosso lado, podemos suportar nossa fornalha ardente. Foi o 4º homem no fogo que impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de serem queimados. É interessante que Nabucodonosor tenha reconhecido a 4ª pessoa no fogo como um ser divino, declarando que o seu aspecto era semelhante a um filho dos deuses. Sabemos que esse 4º homem era o Verbo, o Filho de Deus que mais tarde veio como Jesus de Nazaré, Emanuel, Deus conosco. Note bem que ele não extinguiu o fogo, nem tirou os 3 homens da fornalha. Quando estamos dispostos a confiar na sua providência, o Senhor intervém a tempo e no seu tempo. Quando entramos na fornalha, os resultados ficam a critério do seu plano e horário, e sua intervenção convencerá os outros do poder que ele tem. Depois do livramento dos hebreus, o rei deu glória a Deus. Atente bem para o que ele disse aos oficiais da corte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Partindo de quem momentos antes desejava a morte dos 3 hebreus, esta é uma declaração e tanto. Foi preciso um acontecimento extraordinário na vida do rei para mudar-lhe a atitude com relação ao povo de Deus, cruelmente deportado para a Babilônia. Era preciso fazer algo para reassegurar ao povo que o poder de Yahvé não se limitava a Jerusalém e à terra prometida. O que aconteceu na fornalha ardente transformou não apenas o rei, mas também o povo hebreu. Deus realmente estava no comando. A intervenção divina abalou toda a terra, desviando a atenção de todos dos deuses pagãos para o verdadeiro Deus e infundindo coragem e esperança no povo cativo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram soltos e receberam propriedades na província de Babilônia. O rei reconheceu a coragem deles, cujo testemunho levou-o e a seus presidentes a adorarem o Deus Altíssimo. O povo de Deus, exilado por causa de sua apostasia, agora evangeliza os seus captores. De fato, Deus tem a última palavra. Mas não perca a mensagem principal dessa história. Os 3 hebreus fiéis não podiam prever os resultados da sua obediência ao Senhor. Teria sido uma boa história se eles soubessem de antemão o que Deus faria. É uma excelente história porque eles não sabiam. A confiança deles não dependia do livramento de acordo com os critérios humanos. Por último, aprendemos de Sadraque, Mesaque e Abednego que não há limite para o que Deus fará, se dermos a Ele a glória. A obediência deles resultou em glória para Deus. É frequente desejarmos passar por provações, desde que sejamos reconhecidos pela nossa galhardia. Não foi assim com os 3 que encontraram o 4º homem no fogo. A presença do Senhor na fornalha não passou de uma etapa de um plano maior. Os 3 saem do cenário, mas a glória do Senhor permanece. Nosso futuro poder da oração depende de darmos ao Senhor a glória por tudo o que aconteceu no passado. Há pessoas que observam o que está acontecendo com você e comigo. Uma delas pode ser a que causou os nossos problemas. O que nossas provações fazem conosco e o que Deus faz em nós por causa delas tocarão poderosamente a vida dessas pessoas. Como resultado, elas não devem ficar impressionadas conosco, e sim atemorizadas pelo que Deus fez com as nossas circunstâncias entregues a Ele. Nosso testemunho deve ser que somente Deus poderia ter feito o que fez, e que mesmo que tivesse feito de modo diferente, ainda confiaríamos nele. De nossos estudos dos heróis e heroínas do Antigo Testamento, um tema constante se nos afigura. O Senhor do impossível chamou a todos para se arriscarem, e nenhum deles sabia como a provação ou o desafio terminaria. Eles não buscaram heroísmo, tão somente obedeceram a Deus e confiaram nele para que o Senhor realizasse os seus propósitos através deles. Em vista do que temos considerado, cabe aqui uma pergunta pessoal. Estamos dispostos a abrir mão dos temores do que nos possa acontecer? Cada um de nós enfrenta algum tipo de desafio para ser obediente a Deus em circunstâncias difíceis. Os falsos deuses estão todos ao nosso redor, tentando curvar-nos diante deles na busca de soluções fáceis, sem dor nem frustração. O mais tentador de todos é o Deus quebra-galho, o qual moldamos de nossos desejos de manipular a Deus. Mas uma oportunidade sagrada e abençoada está diante de nós. Ó mundo, meu Deus é capaz de me livrar da fornalha de fogo ardente e de me libertar das muletas, mas mesmo que não o faça, não vou servir aos teus deuses. Se pudermos proclamar nossa independência de outros deuses, então poderemos levar nossas necessidades ao único Deus verdadeiro. Quando proferirmos e enfatizarmos as 2 palavras no fogo, senão, o 4º homem fará muito mais do que esperamos, e de um modo incomparavelmente melhor.